Hoje, com imenso prazer, o programa Tempo ao Tempo lança o seu podcast e com muito orgulho gostaríamos de realizar esse lançamento com alguém que de alguma forma tivéssemos admiração pela pessoa, pelo seu trabalho e de como procede em relação às questões de uma cidade tão querida, próxima a Ribeirão Preto, a cidade de Serra Azul. Eu tenho o imenso prazer de receber essa pessoa tão especial, a prefeita Débora Ribeiro. Prefeita Débora, um imenso prazer poder recebê-la, sabendo que roubar esse tempinho com você também é difícil, porque inúmeras tarefas, inúmeras coisas do seu dia a dia. Mas, em primeiro lugar, te agradecer por essa oportunidade de recebê-la, que é alguém que eu tenho admiração. E para quem me conhece, e as pessoas aqui me conhecem, sabe que eu não sou de fazer baba-ovo em entrevista com políticos e etc. Mas, por você, eu fiz questão de ter esse tempo pela admiração do trabalho que você exerce no dia a dia. Débora, depois desse tempo à frente da cidade de Serra Azul, como que é gerir uma cidade que você, eu que te acompanho nas redes sociais, vejo você a cada momento criando novas ações em benefício da população de Serra Azul. Como que é isso? Primeiramente, obrigado pelo convite, Paulo. É um prazer estar aqui hoje no programa Tempo ao Tempo, um programa que só vem crescendo aí e a gente torce muito para que a gente sempre tenha essa parceria na nossa região e que todos vejam como é maravilhoso isso daqui, esse bate-papo descontraído e uma amizade que a gente criou, uma admiração imensa também por você, pela sua família. E obrigado pelos elogios. E agora vamos falar um pouquinho da gestão, né? Com certeza. Vamos falar. Pois é. Hoje, administrar Serra Azul foi um sonho. Um sonho porque eu não venho de família política, né? E meu pai fala que eu sou a ovelha negra da família. Eu fui aquela que acendia aquela luz que eu queria mudança. Eu nunca aceitei uma cidade parada, uma cidade estacionada, uma cidade onde todo mundo falava que não, aqui não tem jeito, vamos embora daqui. Eu já cheguei a ouvir de um ex-prefeito na cidade: Débora, você tem potencial, vai embora de Serra Azul, toca sua vida em outro lugar que isso daqui não dá futuro para ninguém. E um dia, passado aí mais ou menos uns 15 anos, eu tive a oportunidade de ser assessora do deputado Baleia Rossi, do deputado Léo Oliveira. E aí foi na onde acendeu que é possível sim. A gente consegue fazer mudanças sim. E hoje administrar Serra Azul está sendo assim maravilhoso. Claro que tem uns empecilhos, não é fácil. Nós desfizemos um sistema político há mais de 30 anos, né, na cidade. E uma mulher também, nós mulheres hoje, infelizmente... Ainda continua, né, esse machismo. Tem o machismo, ainda existe aquela... Não, mas ela é mulher, ela não consegue. Porque também o histórico de algumas mulheres na política não foram tão bons. Só que eu falo que eu não me comparo a outras pessoas. Eu tenho minha própria personalidade e estamos indo. Graças a Deus, Serra Azul está evoluindo sim, aos poucos, porque nada... se diz, é rápido, né? Mas nós estamos fazendo gestão. Eu falo que eu preciso entregar resultado para a população. Eu fui eleita para entregar resultado. Equacionar tudo isso, porque a gente tem mais ou menos uma noção de como você pegou a cidade. E aí você entra com essas questões todas de transformação. E todas as vezes que a gente entra numa questão de transformação, significa tocar em pontos sensíveis, onde gerações anteriores, politicamente falando, não gostariam que fossem mexidas, alteradas.
nem mesmo em benefício da própria população. Sim. Porque a partir do momento que você consegue entrar numa bolha que estava fechada, você não precisa fazer nada, você automaticamente já vira vidraça, né? Porque é muito mais fácil criar narrativas falsas e atacar o outro do que assumir os erros seus anteriores. Então, eu fico imaginando essa furadinha de bolha, porque existem questões básicas que qualquer prefeito logo de cara pega. Educação, saúde e caminhando por aí. Mas você pegou muitas outras questões. Sim. Questões estruturais, reforma de espaços que a gente sabe que aconteceram, e eu só sei que aconteceu porque eu te acompanho, porque eu valorizo o trabalho que você faz. Porque eu acho que é exatamente nessas pequenas coisas que talvez muitos não queiram enxergar que aparece a diferença. Pois é, nós pegamos a prefeitura, Paulo, com um superávit de 1,9 milhão. Nós temos hoje lá 37 prédios públicos. E a estimativa de gasto para a reforma de todos esses prédios é de 6 milhões. No ano de 2025, nós fizemos uma economia. E nós temos agora também um superávit muito legal, que juntando com aquele outro superávit de 2024, que a outra gestão deixou, a gente consegue fazer uma reforma em alguns prédios públicos. Mas assim, é complicado porque hoje as redes sociais atacam muito a gente e atacam com mentiras. Sim. Nós temos hoje um programa do governo que é o alto custo. Então, ajuda muito a população, tudo, mas o governo está deixando muito a desejar também. E isso daí está sobrando para os municípios. Hoje, o nosso gasto de medicamento, em média, é de 120 a 170 mil mês. A nossa farmácia municipal oferta para a população. Não são todos os medicamentos que a gente pode dar, porque existe uma lista que chama Remume. E essa lista a gente tem que acompanhar. Só que algumas pessoas não entendem. Algumas pessoas acham que... Você não está comprando o remédio porque você não quer ter à disposição da população. Pois é, e isso é muito triste, porque às vezes a gente entra lá na rede social e fala, não tem dipirona. Na hora, eu já ligo lá na farmácia, não tem dipirona? Não, Débora, tem. Então, são pessoas maldosas que ficam criando situações para prejudicar a gestão. Essa semana mesmo aconteceu um fato lá. Nunca na história de Serra Azul, nenhum prefeito deu material escolar. Isso é uma obrigação do município. Isso é obrigação. O que eu fiz? Vamos dar o material escolar. O básico. O que seu filho usa na escola? Lápis, caneta, borracha, lápis de cor, massinha, cola. Nós vamos dar o básico. Então, não teve lista de material escolar para nenhum pai e nenhuma mãe lá na cidade. E aí, eu me deparei na semana passada com pessoas maldosas falando que onde já se viu, não deu material, que não sei o quê. E aí, nós fizemos o convite para que essas mães fossem na escola ver o material. E quando a mãe chegou na escola, falou, não, realmente tem o material. Mas o lápis de cor fica na escola. A massinha fica na escola. Alguns materiais são de uso coletivo. Sim, mas claro. Nós demos o material. Então, nós fizemos economia para o bolso dos pais em média de 300 a 400 reais do material escolar. Agora, nós já estamos providenciando o uniforme também. E a gente faz assim, o dinheiro público, a gente tem que levar a sério. O dinheiro público, ele não é brincadeira. Eu falo que é obrigação do político investir na população. E é isso que eu estou fazendo. Mas você sabe aonde está a resposta sobre isso? Não sei. Então eu te dou a resposta. A resposta é a seguinte. Todas as vezes que você consegue afastar, desde uma criança, começar por ela, da escola e dos benefícios que ela pode ter com a escola, você já começa a manipular o adulto do futuro sem educação, Sim. por um voto, por poder e não por amor a uma população.
Pois é. Então, quem não quer ver o seu crescimento vai agir dessa forma. Quanto mais pessoas, desde uma faixa etária até um adolescente e um adulto, pode ser manipulado sem a falta de educação. E aí vira as verdadeiras moedas de troca. Olha, se você votar em mim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou te dar uma cesta básica, eu vou fazer um agrado, vou resolver. A gente sabe como funciona. E aí é mais um dos pedacinhos que você fura a bolha. Então, sim, automaticamente, sim, é assim que vão proceder em relação a você. Mas para você agora, vamos falar da educação. Como que está sendo esse processo diante dessas dificuldades de tentar reformular, de tentar melhorar, não somente o dia a dia, mas o próprio acesso que muitas famílias não dão às suas crianças para frequentarem uma escola? Como que está sendo feito esse trabalho? A educação no nosso município, infelizmente, nós pegamos o município com o IDEB, um dos menores IDEBs do estado. E isso ocasionou do Ministério Público Federal ir na nossa cidade o ano passado para fazer alguns apontamentos. Num dos apontamentos foi a forma de trabalhar esse sistema com as crianças. Hoje a gente sabe que escola de período integral é lei. O Estado se tornou lei, escola de período integral. E o nosso município não tinha escola de período integral. Então agora nós implantamos as séries, né? São seriadas de período integral. Essa semana eu recebi alguns pais no gabinete e os pais, diretores, reclamaram um pouco. Falou, Débora, eu acho que não está legal a forma do nosso integral. Vamos melhorar? Por quê? Hoje a criança ela entra às 7 horas da manhã, ela sai para o intervalo às 9h30, 10 horas, ela almoça, depois ela sai novamente 11h30, almoça e volta para a sala de aula 12h30. E depois sai da escola mais tarde. E isso está cansando as crianças. Então, essa semana eu já estou indo conhecer algumas outras escolas que têm o período integral, que a nossa intenção é colocar no período da tarde oficinas, balé, música, judô, esporte para as crianças, que isso daí vai despertar algo muito bacana neles, porque só ficar ali no caderno não tem como, né? E a gente, assim, eu sou muito aberta para ouvir a população. Eu não sou dona da razão. E a população tem me procurado. Débora, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo. Tal cidade tem tal modelo, vamos ver, vamos conhecer. Então, a educação hoje em Serra Azul, a gente está dando prioridades, acompanhando todo esse estudo que o Ministério Público Federal fez com o nosso município, que a gente agradece muito por eles. O pessoal tudo tem medo, o prefeito tem medo de Ministério Público. E eu falo que eu adoro, porque quando eles chegam, eles orientam a gente. Eles falam, ó, aqui está errado, não faça mais isso. Esse é o caminho. Aí aquele prefeito que fala, não vou no caminho, certo? Aí leva a bucha, né? Aí não tem como. Mas hoje a educação no nosso município é um triunfo, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Nós agora zeramos a fila da creche, não temos mais fila de espera. Isso é muito legal. Fizemos a construção de mais 3 salas de berçário, fizemos a reforma da creche e vamos entregar a creche agora no meio do ano, né? Ainda falta os móveis novos, sim, mas as crianças já estão alocadas lá, mas nós vamos, se Deus quiser, melhorar. Tudo isso é muito lindo, mas essa alteração, né? Essa obrigatoriedade que passou a acontecer nesse período completo dentro, sim, de uma escola. Isso é lindo e maravilhoso, mas a partir do momento que você realiza uma ação dessa com obrigatoriedade, significa que o seu custo dobra. Sim. Por quê? Porque essa criança, não importa se ela vai estar no período da manhã ou no período da tarde, ela vai ter uma merenda. Uma fruta. Ela vai ter uma fruta, vai ter que ter mais horas trabalhadas pelos profissionais. De onde vem essa receita? Vem alguma verba governamental
ou vocês têm que adequar de qualquer forma pela própria prefeitura? Não, o Estado ele faz um repasse para as séries integrais do município. Então, hoje nós temos aí um repasse de 170 mil, mais ou menos. Ah, Débora, isso dá? Não, não dá. Às vezes a gente tem que colocar recurso do Fundeb, a gente tem que, às vezes, colocar recurso próprio. Então, nunca dá, a conta não fecha. Não fecha. A conta nunca fecha. Mas é exatamente aí que eu queria chegar. A conta não porque fecha. Vamos melhorar e depois isso tudo vira propaganda, porque nós fizemos isso, fizemos aquilo, mas a conta não fecha. Você fazer a conta com a calculadora é muito fácil. Mas quem está à frente de uma prefeitura, a conta é na ponta do lápis. Na ponta do lápis. É na ponta do lápis. É. Então é uma conta que não fecha. E você, independente, né? Porque você não é prefeita por acaso. Sim. Ponto. É um desígnio né? de Deus. Não é prefeita por acaso. Né? A população escolheu. Beleza, a população escolheu. Não. É Deus. É o homem lá de cima que escolheu. Por que você encarar tudo isso, enfrentar tudo isso, sabendo que as pessoas com menos escolaridade, menos cultura, menos entendimento, você vira o primeiro alvo para ser agredido. Ninguém quer saber de onde vem o dinheiro. Tudo é culpa do prefeito. Planta árvorezinha, mais de 100, porque cada árvore dessa vai cair dinheiro dela. Não cai. Não sai dinheiro de árvore. Então eu fico imaginando essa logística toda. A conta nunca fecha. É muito bonito, Paulo, a gente ver aí a Câmara dos Deputados. Vamos fazer a lei para aprovar o piso salarial do professor. Vamos fazer a lei para aprovar o piso do enfermeiro. É justo pagar o piso. Mas e o repasse que eles fazem com o município? Não fecha. O repasse nunca é o piso. Então, hoje a gente, assim, Serra Azul tem uma dívida muito grande de precatórias. Eu peguei a cidade com mais de 6 milhões de dívida em precatórias. Nós fizemos esse parcelamento. Tudo isso é descontado do FPM. Então, assim, hoje nós temos lá 439 funcionários. E, graças a Deus, é um dos municípios que eu falo assim, que eu sou muito econômica. Muito, mas muito mesmo. Muito econômica. E a assessora dela tá aqui do meu lado, ela tá só assim. E os salários dos servidores são pagos todos em dia. Agora mesmo a gente vai dar um aumento de 11% no ticket. E isso é uma vitória para o município. Esses dias, antes do carnaval, dia 23, o salário está na conta. Pessoal, tem dinheiro aí para pagar, pessoal? Porque ia começar o carnaval, né? A gente sempre paga no dia 30. Aí, dia 23, o dinheiro já estava na conta. Eu falei, pode pagar. Vamos adiantar. O pessoal está precisando do dinheiro, né? Então, graças a Deus, nessa questão assim, de economicidade, a cidade está indo bem. Claro que os prédios públicos, voltando a falar, estão sucateados. Mas nós já estamos providenciando, estamos com todos os projetos prontos para começar uma reforma. Nessa hora que eu falo da importância da força sua, como, não vou falar como prefeita, eu vou falar como uma certa liderança regional, porque você está cercada de pessoas com muita experiência e com muita força política. E quem sabe, quem conhece um pouco, sabe que nenhuma força política se aproxima ou se agrega de alguém que não vá surtir efeito para a própria força pessoal. Então, isso é um caminho aberto para você mexer nesse vespeiro, porque é um vespeiro. Sim. É um vespeiro. Né? Para você que está nos assistindo, basta você pensar o seguinte: imagina que você tem sua casa, ela tem um valor e você precisa reformar ela. Aí o pedreiro vai lá, o mestre de obras fala, custa X. Na hora que você for pagar, você descobre que esse X virou 3X, entendeu? Eu imagino isso numa obra pública.
né? Que você tem que fazer com que isso aconteça. Sim. Mas tem que ter discernimento para saber como que você vai gerir esse fluxo teu entre tantas áreas, sabe? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de coisas que me entristecem, né? Porque eu, cada hora, estou num lugar, né? Gravando as matérias, fazendo as coisas e observando. Então, coisas que aconteciam antes e que hoje, infelizmente, não acontece mais na grande maioria das cidades pequenas, né? Até um tempo atrás, você iria para uma cidade pequena, você não tinha preocupação com segurança, por exemplo. Era uma coisa que você podia, você já sabe o que tem nessa cidade. A praça vai ter. Na cidade pequena, sempre vai ter a praça. Praça Central, a Praça né? Central é onde fica a igreja, a catedral, a matriz de vocês, tal. E não havia essa sensação de perigo, né? Com tudo que está acontecendo, com essa nova geração, essa ampliação do tráfico de drogas, muito mais usuários. Como que está sendo, Débora, lidar com todas essas transformações, que a gente sabe que a base deve sair da educação, mas muitas vezes essas crianças, esses adolescentes, não têm uma base nem familiar boa para ele. Sim. E aí o mundo oferece isso, que é péssimo. Como que é lidar com isso? Hoje, graças a Deus, há 6 meses que a Polícia Militar intensificou muito o trabalho lá no município, e há 6 meses que a gente não tem roubos no município. Agora, pequenos furtos, infelizmente, às vezes acontece. E o problema da droga, né? A palavra já fala droga. É uma droga mesmo. A droga, ela acaba com famílias, a droga, ela destrói tudo. Infelizmente, no município, nós temos pessoas, né, que procuram ajuda. A gente tem psicólogo, psiquiatra, nós estamos ajudando esse pessoal nessa questão. E várias internações também. E a gente está fazendo um trabalho lá do pequenininho, mostrando para ele o valor da vida. E o valor da vida é atrás de um livro, porque o conhecimento nunca ninguém te tira. Não. E o conhecimento, ele te abre portas. Hoje mesmo eu tive informação de um jovem lá de Serra Azul, uma família muito batalhadora, e o menino se formou em educação física. Aí nós demos oportunidade, ele estava trabalhando com a gente lá, dando aula de futsal, e hoje ele foi convidado para ir trabalhar nos Estados Unidos. Então, assim, que honra. Eu falei, gente, que honra. Um jovem serrazulense indo para os Estados Unidos, ele poderia ter tomado qualquer outro caminho na vida dele, né? Numa cidade pequena, numa cidade que as pessoas não viam oportunidade. E hoje ele foi convidado para ir trabalhar. Então, ele vai exonerar. E a gente ficou muito feliz por isso. E eu uso muito esses jovens de exemplo para aqueles que estão, aqueles pequenininhos. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser professor, tá vendo? Aqui, ó. Deu tudo certo na vida dele. Vamos fazer igual. Meu pai sempre me ensinou, meu pai e minha mãe sempre me ensinou que a gente tem que acompanhar quem a gente quer ser, né? Então, a gente tem que se espelhar em quem a gente quer ser no futuro, né? Isso é muito importante. E em questão à segurança, graças a Deus, o nosso município, a Polícia Militar, que está de parabéns pelo trabalho executado, estamos tranquilos. Graças a Deus, né? Graças Amém. a Deus. Amém. Bom, para você que está nos assistindo, antes de eu realizar esse convite à prefeita Débora, eu comigo mesmo, conversando comigo mesmo, eu já sabia que o tempo ia ser insuficiente. Eu tinha essa certeza. Eu falo demais, Paulo? Não. É porque aqui, graças a Deus, é um bate-papo. Gostoso. E acima de qualquer coisa. E eu estou falando para a câmera exatamente porque isso é um convite. Débora, eu quero muito que você volte para a gente continuar essa história.
para que a gente possa falar um pouco mais de Serra Azul e um pouco mais dessa força que você tem. É um convite que eu estou te fazendo de, num futuro breve, você poder retornar aqui para a gente dar continuidade a essa conversa, porque eu já sei que ia virar uma novela mexicana mesmo. Eu tenho muita história para te contar, Paulo. Eu também muita história. Tenho muita coisa para perguntar. Mas uma coisa eu tenho que fazer um relato agora, só para a gente poder depois passar as considerações finais para a prefeita Débora. Eu vou falar aqui para a assessora dela, que está aqui, que além de gentil, é um conselho. Aproveita tudo que você pode de estar ao lado de uma mulher dessa. Que isso vai ser um grande aprendizado e é muito especial. E uma outra coisa, para minha pessoa que sou extremamente detalhista, eu me apego a pequenos detalhes. Eu fiz uma viagem para Serra Azul, onde 2 amigos meus da cidade de Serra Azul iriam realizar um evento que teriam os carros antigos, as motos, tudo. Fui lá para visitá-los. E aí, no meio de tudo, eu pego o microfone na mão e vou apresentar o evento. Mas existe uma coisa que me marcou muito. E eu vou te falar o que me marcou. Me marca muito quem valoriza a família. Aquele dia, vendo a sua emoção ao lado do seu pai, acabou. Se tem alguém, se eu pudesse homenagear, e eu quero que chegue para ele, é o seu pai. Porque o seu pai pode não ter tido todas as oportunidades que você teve, mas basta um olharzinho para ele, de ver o tamanho do conhecimento que ele tem como homem, como pessoa especial que ele é, e graças ao bom Deus ele conseguiu deixar isso para você. Paulo, você me emociona. Me emociona mesmo. Meu pai... Uma hora eu quero vir aqui falar só do meu pai. Traga ele. Meu pai é um homem maravilhoso. Eu falo que a família teve grande importância, mesmo ele sendo contra, viu, gente? Meu pai não aceitava ter uma filha política. Mas aí ele entendeu que a política é uma missão na minha vida. É um desígnio de Deus. Eu fui escolhida. Eu fui escolhida para estar lá. Hoje a política é uma forma, Paulo, de ajudar o próximo. E a gente tem feito isso com êxito. E o meu pai, minha filha, minha finada mãe, me ensinaram coisas maravilhosas na minha vida. Você vai ter a oportunidade de conhecer minha Laurinha, que é a coisa mais linda, é uma mini Débora. Com certeza. Uma fofura. Mas muito obrigado por você, assim... tantas palavras lindas você dedicar ao meu pai. E o meu pai realmente é tudo isso que você falou. Hoje, se eu sou o que sou, é graças ao meu pai. A minha família, a estrutura, o meu irmão, são pessoas de muito respeito. Tenha certeza que ele também adorou você, viu? E a gente espera você mais vezes lá. E a gente vai fazer um frango caipira agora para te receber. Amém. Frango caipira com moda de viola. É isso que a gente gosta, viu? Amém. Bom, eu não posso deixar de agradecer, né, a W Ribeiro Produções, que está com o programa Tempo ao Tempo, a Vera Carlotti, que é a diretora comercial do meu programa. Então, nesse primeiro dia, eu tenho que agradecer as pessoas que são próximas de mim. Um detalhe do seu pai. Quando vocês se uniram para você falar algumas palavras para a população, o seu pai ao seu lado, ele não estava do lado da Débora. Ele não estava do lado da prefeita. Os gestuais dele, a forma dele tocar você, é aquele pai que pegou
uma criancinha pequena no colo, essa é minha filha. Então, Débora, o resto são outras histórias que, se Deus quiser, em breve, Amém. iremos contar novamente. Amém. Obrigado, Paulo. Muito obrigado ao programa Tempo ao Tempo. Vocês são bênção. Muito obrigado, Paulo. Eu te agradeço muito. Amém. Programa Tempo ao Tempo, nosso podcast hoje, mais que especial, com a prefeita de Serra Azul, Débora Ribeiro. Simplesmente fantástico.